Olá, está começando o Jornal da Câmara. Até o dia 26, terça-feira, estão abertas as inscrições para o Conselho Municipal do Orçamento Participativo 2020. A eleição, que será realizada na quinta-feira desta semana, vai definir os nomes dos responsáveis por identificar as demandas de cada um dos bairros da cidade, a fim de definir as prioridades de cada região e sugerir investimentos e elaboração de políticas públicas. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. E agora vamos aos destaques desta edição. Vereadora propõe implantação de frente parlamentar feminista e antirracista. Universidade Guarulhense descobre novo modo de tratar a esquistossomose. Vereador sugere criação de serviço de atendimento emergencial para animais atropelados. É o que você acompanha a partir de agora. Na última quinta-feira, a Comissão de Saúde da Câmara esteve no Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria. O prefeito Guti e o presidente da Câmara, professor Jesus, também estiveram no local. Veja os detalhes na reportagem de Leandro Martins. Após especulações de que poderia fechar as portas, o Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria vai conseguir fechar as contas no final deste ano. E isso graças ao 10º, que é repassado pela Prefeitura à Câmara todos os meses. O dinheiro serve para arcar com as despesas do Legislativo, mas quase todos os anos sobra alguma verba, que é devolvida ao Executivo. Este ano, o presidente da Câmara, professor Jesus, calcula que o montante pode ser por volta de R$ 3.200.000. Assim que o dinheiro for devolvido para a Prefeitura, será repassado, via projeto de lei, para o JJM, que se encontra em dificuldades financeiras. Professor Jesus destacou algumas ações de economia que a Câmara fez para gerir a verba que recebe. Todos os anos nós fazemos várias economias, em contratos, muitas coisas. Já vista também nós estamos aí na preeminência da construção do novo prédio da Câmara Municipal, então este ano nós guardamos muita verba para que possamos construir e aí realmente também sobrou essa verba para que possamos aí fazer a doação para o JJM. E eu acho assim, de suma importância, até porque o hospital faz um belo trabalho e nós conseguimos aí salvar esse momento tão difícil para o hospital. O prefeito Guti disse que houve queda na arrecadação da prefeitura. Com um orçamento mais curto, a gestão pública também encontra dificuldades para destinar recursos a todos os setores que são necessários. A gente vem em uma constante queda, infelizmente. O que a gente provisiona é sempre arrecadado muito menos, infelizmente, porque ainda, como eu disse, a economia no país não voltou a crescer do modo que a gente precisa que cresça. Então, todo ano a gente tem que lidar com um orçamento menor do que aquilo que a gente orçou no início do ano. Mas a gente vai continuar firme, cortes são necessários ao longo do tempo, para a gente continuar ainda entregando muitas coisas para o município como a gente está entregando. Já o presidente da Comissão de Saúde Pública da Câmara, Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, destaca que é preciso atacar a causa do problema e não apenas a consequência. Ou seja, é necessário ajustar os valores da tabela SUS, que não são revistos há mais de 15 anos. E esse dilema da tabela SUS, isso já vem de muito tempo. Fala-se muita coisa, fala de subvenção, fala de emenda, mas não se fala de tabela SUS e por isso que eu resolvi tocar no assunto, porque é extremamente importante. Essa tabela SUS que paga R$10 por uma consulta médica, R$10 você não paga para cortar o seu cabelo ou cortar a unha, né, na manicure. Então, essa tabela SUS ela precisa ser revista. Não adianta a gente falar de outras coisas, porque o dinheiro ele é finito, né? Existe um limite orçamentário e não é simplesmente a gente pedir mais dinheiro que a gente vai ter. Esse ano, o JJM recebeu R$30 milhões em repasses da Prefeitura e 21 milhões do SUS. A maternidade realiza 52% dos partos SUS na cidade e é a primeira do estado em número de partos.
promover discussões e propor iniciativas focadas nos direitos das mulheres, em especial as mulheres negras. São alguns dos objetivos de uma frente parlamentar proposta no Legislativo. O projeto de resolução para a criação da Frente Parlamentar Feminista e Antirracista está em análise nas comissões permanentes da Câmara. O Jornal da Câmara conversa agora com a autora desse projeto de resolução, Janete Pietá, do PT. Vereadora, explica pra gente como é que surgiu a iniciativa de criar essa frente parlamentar com participação popular feminista e antirracista. Bom, em primeiro lugar, eu estive na Marcha das Margaridas. E no final da marcha, como ex-deputada, eu passei no Congresso Federal, especificamente na Câmara. E quando eu lá estive, a deputada Benedita da Silva, me informou que iria ser formado na Câmara Federal, em parceria com entidades, uma frente popular, essa é que é a diferença, popular, feminista e com uma característica diferente, antirracista. Portanto, ela é feminista, trata de todas as mulheres, mas no momento em que ela trata antirracista, ela vai priorizar as mulheres negras, que são as que sofrem mais violência e tudo mais. E também muito interessante é a participação através de projeto de resolução, de entidades que atuam tanto no movimento de mulheres negras como no movimento de mulheres. Então eu achei excepcional. E a partir daí, depois eu posso até mandar para vocês as fotos que eu fiz lá, a partir daí eu vim com essa ideia. E uma pena que esse projeto já está pronto desde outubro e ainda está para ser deliberado. Mas eu quero dizer que é genial. Por que é genial? Vamos supor que não tenha nenhuma mulher eleita. O conselho dessa frente pode ser formada por ex-vereadoras. Isso é bom. Além disso, haverá um colegiado que vai conduzir esses debates, esses acompanhamentos de leis. Então, por exemplo, se a Procuradoria Especial da Mulher não estiver funcionando, essa frente, junto com a Comissão da Mulher ou sem a Comissão da Mulher, com os seus membros, podem pautar, discutir, trazer sugestões. Isso que eu queria falar com a senhora. Embora seja uma frente parlamentar, ela não se restringe aos vereadores, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da composição. Sociedade civil, ex-vereadores também participam. Exatamente. Esses aspectos importantes. Primeiro, ela é aberta à participação da sociedade civil organizada, né? Através de ONGs ou através de outras frentes que estejam organizadas, primeiro. Segundo, pode ser chamado ex-vereadoras e ex-vereadores, né? Então, esse projeto, ele tem uma abrangência que acaba criando na cidade um fórum legítimo para discutir as questões das mulheres, mas principalmente das mulheres negras. E a senhora colheu a assinatura de diversos parlamentares aqui do Legislativo, então eu imagino que a senhora esteja otimista quanto à aprovação do projeto em plenário. Não tenho dúvida, a tática que eu usei foi para isso mesmo, né? Para comprometer e a aprovação, que se ficasse o nome Janete, nessa casa o nome Janete é meio visto como aquela que muita ousadia, que esse projeto é uma ousadia, né? Por que é uma ousadia? Porque a gente, na verdade, abre essa casa para ouvir a sociedade civil. Aliás, essa casa é a casa do povo e nós estamos aqui para representar. E não somos os donos da verdade, do saber. Nós estamos aqui para repercutir o que a população deseja. Tá certo. Obrigada, vereadora.
Conversamos com a Janete Pietá, que é a autora desse projeto de resolução que pretende criar uma frente parlamentar aqui no Legislativo com participação popular, feminista e antirracista. Renata Dias para o Jornal da Câmara. Ao longo de todo este mês, o Executivo Municipal preparou diversas atividades para celebrar o Novembro Negro, que nessa edição aborda o tema Enfrentando Desigualdades de Raça e Gênero. Entre os eventos desta semana estão uma oficina de dança no bairro dos Pimentas e uma palestra no Adamastor Centro. Para ver a programação completa de eventos do Novembro Negro, acesse o site da Prefeitura. Pesquisadores da Universidade UNG, aqui de Guarulhos, descobriram uma alternativa mais barata para o tratamento da esquistossomose, uma doença recorrente em locais sem saneamento básico. Segundo a pesquisa, um remédio comumente usado para cólicas menstruais mostrou bons resultados na redução desses parasitas. Responsável pela descoberta, o Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas da Universidade UNG é focado em estudar doenças que atingem populações vulneráveis e nem sempre despertam o interesse da indústria farmacêutica, como aquelas causadas por parasitas. Reitor da universidade, Eloy Lago é um dos pesquisadores do núcleo. Quando a gente fala desse tipo de doença, é negligenciada porque a indústria não quer investir, porque talvez não traga o retorno financeiro que outras classes de medicamentos tragam, mas a pesquisa então se faz importante uma vez que a gente consegue trazer descobertas, né, muito bem fomentadas, muito bem padronizadas, que talvez grandes centros hoje do mundo, o primeiro mundo, países europeus e da América do Norte não fariam. O reitor Eloy Lago também ressalta que usar um remédio já existente no mercado para o tratamento dessas doenças reduz consideravelmente o custo financeiro. No caso da esquistossomose, foram testados diferentes anti-inflamatórios até se chegar ao ácido mefenâmico. Produzir um medicamento novo é muito caro, né? Tem um estudo que mostra que chega quase ao orçamento da cidade de Guarulhos, por exemplo, anual, para se produzir um novo medicamento. Logo, aproveitar medicamentos que já estejam no mercado, como esse para cólica menstrual, os anti-inflamatórios, e verificar a sua eficácia para uma outra doença, é uma forma mais barata, tanto para a pesquisa e muito mais barata ainda para se colocar em prática esses medicamentos. A esquistossomose é uma doença frequente em lugares sem saneamento básico. Isso porque é transmitida pelo contato da água com caramujos infectados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 240 milhões de pessoas têm a doença. O orientador da pesquisa, Josué Moraes, ressalta que a esquistossomose tem um caráter crônico e muitas vezes demora a ser diagnosticada. Como a maioria das doenças parasitárias, elas são esquecidas porque elas têm um caráter crônico, ou seja, o indivíduo demora para perceber a presença da doença. O caso da esquistossomose, a forma grave dela é a hepatoesplenomegalia. O que significa isso? O parasito ele faz oviposição, parte desses ovos vão para os tecidos, principalmente fígado e baço. Então o fígado ele é comprometido, ele é aumentado. Então o indivíduo tem aquilo que nós chamamos de barriga d'água. Essa é a forma grave da doença. Quando ele está nesse estágio de barriga d'água, ele fica incapacitado para o trabalho e ele tem uma hipertensão portal e pode levar o indivíduo à morte. Mas lembrando que o que mais caracteriza a esquistossomose é a sua fase crônica. O remédio para cólicas menstruais apresentou uma taxa de cura acima de 80% no caso da esquistossomose. E além da vantagem no preço, apresenta outros benefícios na comparação com o medicamento hoje utilizado. E qual que é a grande vantagem? Porque esse medicamento ele é muito bem tolerado, ele é frequentemente usado para tratamento de cólica menstrual e está disponível em qualquer drogaria. E cabe salientar que o Praziquantel, por exemplo, que é o único aprovado para uso, ele está disponível somente em áreas endêmicas. Se fizermos uma comparação, por exemplo, em relação a preço, a gente vai ver que o ácido mefenâmico ele é muito mais vantajoso que o Praziquantel. E também tem a questão do estágio que esse fármaco atinge. O Praziquantel, que é o disponível para o tratamento da esquistossomose, ele é eficaz somente em parasito adulto. O que significa isso? Se o indivíduo se infecta hoje, ele tem que esperar 40 dias para iniciar o tratamento.
Com o ácido mefenâmico, nós percebemos que ele também atinge as formas jovens, ou seja, se uma infecção recente ela é capaz de ser tratada por esse fármaco, tanto uma infecção recente quanto crônica. Finalizada a pesquisa em laboratório com camundongos, o efeito antiparasitório do ácido mefenâmico será testado em populações infectadas. Animais atropelados ou acidentados poderão contar com um serviço de atendimento emergencial na cidade. O vereador da Câmara sugeriu a criação do SAMU Animal. A proposta passa pela análise das comissões permanentes da Câmara. O projeto SAMU Animal é de autoria do vereador Paulo Roberto Sequinato, do PP, que está aqui ao nosso lado. Vereador, o que levou o senhor a apresentar esse projeto? Foram subsídios que chegaram para nós, né? Já tinha um movimento, tem um pessoal da nossa assessoria que, na realidade, faz um trabalho nesse sentido, né? Com animais. Aliás, eu acho que todas as assessorias têm aqueles que se preocupam com essa questão animal, como outros vereadores também da casa. Mas veja bem, não houve uma discriminação assim, olha, é o animal A, B ou C. São animais atropelados e acidentados. São esses que têm que ser socorridos. E se assemelha bem ao SAMU, ser humano, né? Então é mais para socorrer esses que são atropelados e acidentados. Não discrimina, o animal A, B ou C, não. É sem discriminação. Vereador, como que vai ser composta aqui essa unidade móvel do SAMU? Que tipo de equipamento ela vai ter? Como que ela vai funcionar? É tipo assim, construir um programa de saúde animal, o quê? A unidade móvel, UTI, na realidade, eu tenho até aqui no bojo do projeto, que diz que é um laboratório cirúrgico dotado de ultrassom, radiologia e demais equipamentos necessários para o atendimento do animal. Esse que é atropelado, né? Acidentado, atropelado, enfim. E é para um pronto-socorro de atendimento emergencial, com urgência, né, no caso. Então é desta forma que será feito, não tem segredo. Ele vai se portar de acordo com como funciona a questão do SAMU ser humano. Então não tem tanto segredo, mas a gente vê que há essa necessidade no município. Município como o nosso, um município que cresceu muito, até desordenadamente, né? Sem um plano diretor, e hoje você tem que fazer o quê? Ir atendendo de acordo com o clamor popular, com as pessoas que ligam. A mesma coisa será feito também para o SAMU Animal, né? O atropelado e acidentado. Então ele será equipado da forma que é necessária para atender o animal. Então as pessoas vai funcionar da mesma forma? Então a pessoa presencia ali um acidente ou verifica que tem um animal atropelado, vai ligar, vai funcionar como o SAMU que atende o ser humano? Da mesma forma, também sem discriminação, porque é assim que solicitarem, então é deslocado esse SAMU, né? Antigamente nós chamávamos de ambulância, hoje é o SAMU, e irá socorrer esse animal acidentado, ou seja, atropelado e automaticamente acidentado. É assim que o cidadão solicitar, será enviado esse chamado ao centro de atendimento do SAMU, que aproveitando todos aqueles recursos que já existem na municipalidade, né? Através da secretaria atinente no caso, irá lá socorrer esse animal atropelado ou acidentado. A SEI, Comissão Especial de Inquérito da Câmara, que investiga possíveis irregularidades cometidas pelo GRU Airport, promoveu uma diligência até o aeroporto de Guarulhos para acompanhar uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Veja os detalhes na reportagem de Leandro Martins. O presidente da SEI, o vereador João Dárcio Ribamar Saque, do Podemos, e o relator, doutor Eduardo Carneiro, do PSB, estiveram no local. Eles acompanharam técnicos do Corpo de Bombeiros em uma vistoria a alguns pontos do aeroporto no Terminal 3. A imprensa não pôde registrar essas imagens. Até 2012, quando o GRU assumiu a concessão, nenhuma área do aeroporto tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Durante a diligência, os bombeiros vistoriaram 4 áreas no Terminal 3. As pendências foram consideradas atendidas.
Agora, o GRU Airport aguarda a emissão do AVCB para este terminal. João Dárcio falou sobre as vistorias que os vereadores acompanharam. Foi um acompanhamento à vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, na verdade uma revistoria, como o próprio Major Comandante nos falou, ou seja, ela foi originária devido à primeira vistoria, que restaram em algumas situações de maneira inadequada, mas que aparentemente hoje foram sanadas e resolvidas. Agora o próximo passo, depois dessas questões resolvidas, é a liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o famoso AVCB. Eu fiquei bastante contente com a recepção que tivemos aqui pelo aeroporto, respeitando o Legislativo, respeitando os vereadores e a comissão de inquérito que foi instituída por conta dessas questões, de questões irregulares ou supostamente irregulares no aeroporto de Guarulhos. É o nosso papel como parlamentar investigar e buscar soluções e estreitar os laços entre o poder público e a administração do aeroporto. Acho que esse é o nosso papel principal. O relator da comissão, Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, enfatizou o diálogo entre o aeroporto e o poder legislativo. Para ele, esse canal de comunicação criado foi o principal legado da SEI para a cidade. Ficamos satisfeitos com a visita, da forma que fomos recebidos, mas além de toda a investigação da comissão, eu gostaria de ressaltar também a importância da comissão em fazer essa interação do aeroporto com a cidade de Guarulhos. Realmente havia uma distância muito grande entre quem dirige o aeroporto e quem faz a gestão da cidade de Guarulhos, seja no executivo, seja o próprio legislativo. A gente vê há uma proximidade maior hoje. Eu acho que a comissão, além de estar investigando toda a parte de denúncias, de críticas nos aspectos investigados, a gente tem que ressaltar aí essa interação da prefeitura com a GRU Airport, com o aeroporto internacional, um aeroporto que a gente tem orgulho de estar na nossa cidade, mas essa interação realmente é extremamente importante para todos nós de Guarulhos, mas para todo o país. Os outros terminais ainda estão em processo de adequação à legislação estadual do Corpo de Bombeiros. O edifício garagem já possui o AVCB. Os terminais 1 e 2 passam por obras. O terminal 1 aguarda a renovação do AVCB. Já o terminal 2 espera a emissão completa do documento. O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é janeiro de 2020. Todos os anos, o aeroporto recebe cerca de 42 milhões de passageiros. Além de realizar as vistorias, os bombeiros também estão a postos para o caso de emergências. São 108 profissionais que operam no combate a incêndios. Nesta segunda-feira foram realizadas aqui no plenário da Câmara Municipal as primeiras audiências públicas da Lei Orçamentária Anual para 2020. Nas próximas edições do Jornal da Câmara, você vai conferir os detalhes do que foi apresentado em cada uma das 26 reuniões. O repórter Leandro Martins tem as informações sobre o calendário das próximas audiências públicas. Na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, será apresentada a fixação de despesas e receitas das Secretarias de Meio Ambiente, Habitação e Educação. Na quarta-feira, também a partir das 9 da manhã, é a vez da Coordenadoria de Defesa Civil, seguida pela Secretaria da Fazenda, Proguaru, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos e, fechando as audiências do dia, a Secretaria de Saúde. É bom lembrar que os encontros são abertos à participação popular e a TV Câmara vai transmitir todas as audiências públicas na íntegra e ao vivo. É com você, Eliane. Obrigada, Leandro. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima quarta-feira com uma edição inédita. Obrigada e até lá!